Caio Fernando Abreu nasceu em 12 de setembro de 1948 em Santiago, Rio Grande do Sul. Jornalista e escritor, logo no início veio a ser reconhecido como um dos grandes expoentes da última geração. Ainda jovem, veio morar em Porto Alegre, cursando letras e arte dramática, mas viria a abandonar tudo para seguir a sua carreira jornalística. Trabalhou nas revistas Nova, Manchete, Veja e Pop. Foi editor da revista Leia Livros e colaborou em diversos jornais: Correio do Povo, Zero Hora, O Estado de São Paulo e Folha de São Paulo. Seu primeiro livro de contos, Inventário do Irremediável, ganhou o prêmio Fernando Chinaglia, da União Brasileira de Escritores. O segundo foi um romance, Limite Branco, e já teve 13 edições em diferentes editoras. Seu estilo era econômico e bem pessoal. Falava do medo, da morte, da angustiante solidão que aflige o ser humano. Sua literatura era caracterizada intimista, da mesma forma que lia Luft em suas produções. Via o mundo moderno com uma visão dramática, e assim era considerado fotógrafo da visão fragmentada contemporânea. Eu deveria cantar, rolar de rir ou chorar. Eu deveria, mas tinha desaprendido essas coisas. Bons tempos aqueles, pensei. Acendi um cigarro e não tomei nenhuma dessas atitudes dramáticas, como se em algum canto houvesse sempre uma câmera cinematográfica à minha espreita. Ou Deus, sem juiz nem plateia, sem close nem zoom. Fiquei ali parado no começo da tarde escaldante de fevereiro, olhando o telefone que acabara de desligar. Em 1968, sofrera uma perseguição pelo DOPS e se refugiou no sítio de Hilda Hilst, com quem manteve uma longa e sincera amizade. Em 1973, em plena ditadura, fez como muitos jovens, saltou do país, viajou para a Europa. Uma veste provavelmente azul. Eu estava ali sem nenhum plano imediato, quando vi os dois homenzinhos verdes correndo sobre o tapete. Um deles retirou do bolso um minúsculo lenço e passou-o na testa. Pensei então que o lenço era feito de finíssimos fios e que eles deviam ser hábeis tecelões. Ao mesmo tempo, lembrei também que necessitava de uma longa veste, uma muito longa veste, provavelmente azul. Não foi difícil subjugá-los e obrigá-los a tecerem para mim. Trouxeram suas famílias e levaram milênios nesse trabalho. Catástrofes incríveis. Emaranhavam-se nos fios, sufocavam no meio do pano. As agulhas os apunhalavam. Inúmeras gerações se sucederam, nascendo, tecendo e morrendo. Enquanto isso, minha mão direita pousava ameaçadora sobre suas cabeças. Primeiro andou pela Espanha. Transferiu-se para Estocolmo, depois Amsterdã, Paris e Londres. Retornou a Porto Alegre em fins de 1974, com os cabelos pintados de vermelho, brincos imensos nas duas orelhas, e se vestia com batas de veludo cobertas de pequenos espelhos, causando estranhamento na sociedade porto-alegrense. Em 1985 se muda para São Paulo, onde recebeu vários prêmios, entre eles o Jabuti pelo romance Triângulo das Águas. Seu livro de contos Morangos Mofados, em 1982, marcou uma geração, ao ser lançado na coleção Cantadas Literárias, da editora Brasiliense, tornando-se um dos maiores sucessos editoriais da década de 80. Apesar disso, foi fortemente criticado pela revista Veja, na qual ele já havia trabalhado. Vários de seus livros estão traduzidos na Alemanha, França, Inglaterra, Itália, Holanda. Em 1995, é incluído na antologia de The Penguin Book of International Gay Writing, com o conto Linda, uma história horrível. Lígia Fagundes Telles chamava-o de escritor da paixão. Original sempre, mas sem se preocupar com modismos, importados ou não, que tentam impressionar um público que, de resto, já não se impressiona com nada. Ele não escreve o antitexto, mas o texto, que reabilita e renova o gênero. Caio Fernando Abreu assume a emoção. Lígia Fagundes Telles, São Paulo, abril de 1975. Colocou-se a cuidar de roseiras, encontrando um sentido mais delicado para a vida. Foi internado no Hospital Menino de Deus, onde faleceu no dia 25 de fevereiro de 1996.
Querida mãe, querido pai, não sei mais conviver com as pessoas. Tenho medo de uma casa cheia de pais e mães, de irmãos e sobrinhos e cunhados e cunhadas. Tenho vivido tão, só durante tantos, quase 40 anos. Devo estar acostumado. Dormir 24 horas foi a maneira mais delicada que encontrei de não perturbar o equilíbrio de vocês, que é muito delicado. E também de não perturbar o meu próprio equilíbrio, que é tão ou mais delicado. Estou me transformando aos poucos num ser humano, meio viciado em solidão, e que só sabe escrever. Não sei mais falar, abraçar, dar beijos, dizer coisas aparentemente simples como eu gosto de você, gosto de mim. Acho que é o destino dos escritores. E tenho pensado que, mais do que qualquer outra coisa, sou um escritor. Uma pessoa que escreve sobre a vida, como quem olha de uma janela, mas não consegue vivê-la. É muito difícil ficar adulto. Amo vocês. Seu filho.